fazer o seu filho adquirir o hábito pela leitura? Meu nome é Patrícia Ivo, sou educadora e o assunto de hoje é como fazer o meu filho gostar de ler. Então eu vim trazer algumas dicas para vocês sobre este assunto. Na verdade, são 4 dicas, 4 passos para que você possa tentar implementar aí na sua rotina, no seu dia a dia, para fazer com que isso seja possível. Bom, muitas pessoas chegam para mim e falam: nossa, Patrícia, como que eu faço meu filho gostar de ler? Muitos pais falam isso para os professores. Essa é uma pergunta constante. Como que eu faço para meu filho ler? Não quer saber de ler, não gosta de ler, a criança não gosta de ler. E eu tenho um filho mais velho que ele sempre gostou muito de ler, onde ele levava livros. As pessoas me perguntavam muito isso: como que você faz ele gostar de ler? E coisas do tipo. Então, a primeira dica que eu vou dizer para você a respeito desse assunto é a dica mais importante. Seja um exemplo. Não adianta você querer que seu filho leia se você não lê. Não adianta você querer que seu filho não fale palavrão se você fala. Muito mais do que falar é você mostrar. Então, não adianta você querer que seu filho seja um leitor exemplar se você não é. Ai, Paty, mas eu não gosto de ler, então meu filho não vai gostar de ler? Provavelmente não, tá? Com muita dificuldade. Existe a possibilidade? Existe, mas será com muita dificuldade. Então, o ideal é que você goste de ler, que você leia. Ai, Paty, mas tem que ser um livro muito difícil? Não, você precisa ler qualquer coisa que você goste de ler. Uma revista, um jornal, você precisa ler. Porque quando seu filho vir você lendo, ele vai se sentir estimulado automaticamente a ler. Eu costumo dizer que o exemplo, ele não é uma forma de educar, ele é a única. Então, quando os nossos filhos veem a gente fazendo, aí eles fazem também. A segunda dica, e não menos importante, é tenha uma rotina. Então, quando a gente fala, o filho vai ver você lendo, você precisa ter uma rotina para sua leitura e uma rotina de leitura para a casa toda, para a criança, para a família. Então, todo dia no fim do dia, todo dia logo após o almoço, a gente vai ler. Primeiro você lê sozinho, depois a gente lê juntos. Um dia a gente lê juntos, outro dia você lê sozinho. Não tem problema, mas precisa ter uma rotina. A rotina, ela traz segurança, ela traz organização e ela traz o estímulo. Porque a criança, quando ela já está preparada, aquele momento é o momento da leitura. Então não tem guerra, não tem briga. Por quê? Porque ela já sabe que aquele momento é o momento da leitura, tá? Então, seja um exemplo e tenha uma rotina pessoal e uma rotina familiar de leitura. Terceira dica, tenha prazer na leitura. E aí entra um pouquinho do que eu falei no começo. Ai, Paty, mas que livro que eu vou ler? Eu tenho que ser um livro específico? Não necessariamente, desde que seja algo que te dê prazer, algo que você gosta. Você gosta de livros de autoajuda, você gosta de livros voltados para religião, voltados para assuntos técnicos, em relação à sua profissão, não importa. Mas você precisa ter prazer nessa leitura, porque a criança, ela saca quando a gente está fingindo, quando a gente está sendo atores. Então, não adianta você falar que você está gostando se você não estiver gostando. E esse prazer na leitura, ele tem que ser seu e ele tem que ser da criança. O momento da leitura, ela tem que ser um momento de prazer para a família toda. Então, não adianta você escolher só clássicos que você goste e que a criança também não goste. E aí entra a quarta dica, que é de autonomia. Autonomia, tanto na leitura, na realização da atividade, né, de ler em família, quanto na escolha dos títulos. Então, muitos pais chegam para mim e falam assim: meu filho não gosta de ler, ele quer ler só gibi. Gibi tem letras, tem palavras, gibi é leitura, você precisa interpretar as piadinhas, você precisa compreender a questões sociais importantes que aparecem no gibi, que aparecem nas HQs. Então, não é porque é gibi que não é importante, que não é bacana. Fora que uma leitura prazerosa, mesmo que ela seja de um livro simples, ela vai preceder uma leitura mais complexa, porque ela vai trazer a rotina, ela vai trazer o prazer. Perceba que ela vai trazer
a autonomia, o prazer, a rotina. E com esses 3 exemplos que eu dei anteriormente, aí sim a gente pode pensar em algo mais complexo, é introduzir na rotina algo mais complexo. Tá, você já tem uma rotina familiar de leitura, onde todos os dias o seu filho lê um gibi. E aí você então pode propor, olha, de quarta-feira vamos ler você lê história em quadrinhos todos os dias. De quarta-feira vamos ler uma história bíblica? Ah, de sexta-feira, vamos começar a ler uma coisa diferente? Você escolhe o meu livro, eu escolho o seu? Vamos fazer essa troca? E aí você me conta o que você achou do livro, eu te conto o que eu achei. Você pode me indicar um livro que você já leu e eu te indico um livro que eu já li. E aí nós vamos trocando o que você está achando e forma-se um clube de leitura dentro de casa. Então, quando tem o exemplo, a rotina, o prazer e a autonomia, o hábito leitor, ele se instala, tá? É claro que nós temos fases, né? Então eu hoje estou vivendo a fase com meu filho mais velho, que é a fase que ele, nossa, tem uma dificuldade. Então aí que a rotina se faz mais importante, tá? Então ele tem uma dificuldade por quê? Porque ele quer fazer milhares de coisas, menos ler. Não significa que ele não goste de ler. Quando a gente coloca esse rótulo, meu filho não gosta de ler, eu já estou dizendo que não tem salvação para aquela situação. Então, o meu filho mais velho, ele ama ler. Só que ele está no momento da vida dele, na adolescência, que ele prefere jogar do que ler. Só que ele entende que as duas coisas são importantes. É aí que a rotina se faz presente. É aí que o exemplo se faz necessário. É aí que o prazer é importante. Então ele escolheu os assuntos que ele gosta, os temas que ele gosta, livros relacionados a game e coisas do tipo. Então o importante é que essa rotina se restabeleça, para que realmente a criança possa ter o hábito leitor. Não é algo que se constrói em um dia e acabou. É algo que se constrói em uma vida, tá? E, infelizmente, na nossa sociedade, nós não vemos muito essa cultura. É até engraçado, é até bonitinho quando alguém fala: eu não tenho o hábito de ler, eu odeio ler, nem bula de remédio. Isso é engraçado, é legal, mas isso é um absurdo. Então nós precisamos mudar isso na nossa cultura. Mas para que isso aconteça, vai precisar que você se envolva. Perceba que todas as dicas que eu dou, sugestões que eu dou aqui, sempre envolve os pais, porque você é o responsável por quem o seu filho é. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!